Nós lemos isso ali em João 18:10. Nós sabemos que antes do Pentecostes foi Pedro quem tomou a frente da igreja. Foi Pedro quem promoveu a eleição de Matias para substituir Judas Iscariotes. Nós lemos isso em Atos 1:15. Pedro também foi quem esteve junto com João, passando ali pela porta do templo. E foi Pedro e não João quem disse para aquele homem: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Foi Pedro quem disse isso. Atos 3, de 4-8. Nós sabemos também que foi Pedro quem pregou no templo depois da cura do paralítico e milhares de pessoas se converteram. Atos 3:12. Nós sabemos que foi Pedro quem encarou os sacerdotes e os escribas que haviam crucificado Jesus e os chamou à fé e ao arrependimento. Atos 4:8. Nós sabemos que foi Pedro quem pronunciou o juízo contra Ananias e Safira, você se lembra? E eles caíram mortos por causa do pecado. Atos 5, 3 e 8. Nós sabemos que Pedro curou pessoas com a sua sombra. Até a sombra de Pedro curava as pessoas. Que maravilha. Atos 5, de 12 a 16 descreve isso. Nós sabemos que foi Pedro quem ressuscitou uma mulher chamada, quem sabe? Dorcas. Foi Pedro quem ressuscitou Dorcas dentre os mortos. Isso está escrito lá em Atos 9, de 36 a 41. Uau! Quantas coisas nós sabemos acerca de Pedro, esse discípulo chamado pelo Senhor ali como um pescador. O Senhor disse: Pedro, a partir de hoje você vai ser um pescador de homens. Sabemos muitos detalhes da vida de Pedro, mas Pedro nem sempre foi esse homem tão usado por Deus. Pedro nem sempre foi tudo isso que nós ouvimos dele, que nós lemos, que nós conhecemos dele. Existe uma história na vida de Pedro que muitas vezes nós negligenciamos. E quando nós olhamos para nós e olhamos para Pedro, nós pensamos: Pedro é diferente, Pedro é especial, sabe? Eu? Não, isso não é para mim. Você já pensou as pessoas serem curadas pela sua sombra, meu irmão? Que maravilha. Mas eu quero contar essa história que muitas vezes nós esquecemos e negligenciamos, para que você possa se identificar com Pedro, para que eu possa me identificar com Pedro e saber por que Pedro foi tão usado por Deus. Porque Pedro pôde cumprir o propósito, o chamado de Deus na vida dele. Porque ele pôde ser um vaso poderoso e tremendamente usado nas mãos de Deus. Nós vamos ver aqui 3 momentos na vida de Pedro. Você pode abrir aqui em Mateus, no capítulo 14, de 22 a 33. Nós vamos ler este primeiro episódio. Mateus 14, de 22 a 33, nós lemos assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas
Quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Uau! No meio daquela tempestade, os discípulos desesperados olham para o lado e o que é que eles enxergam? Uma pessoa andando sobre as águas, e eles começam a ter medo e gritar: é um fantasma! É um fantasma! É um fantasma! E então eles ouvem a voz de Jesus: sou eu! Coragem! Sou eu! E Pedro, ele disse: Senhor, se és tu, manda que eu venha ter contigo. Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro começa a dar os primeiros passos fora do barco, andando sobre as águas. Pedro queria estar onde Jesus estava. Pedro queria estar onde era o lugar mais seguro. Não era no barco, mas era pertinho de Jesus. Pedro tinha fé suficiente para obedecer a palavra, para obedecer o chamado de Jesus. Jesus disse: vem, Pedro. E ele creu, e ele acreditou, e ele agiu em fé, e ele deu passos de fé, andando no sobrenatural. Ele creu na voz que ele ouviu, ele creu no chamado, ele creu na palavra de Jesus. Ele saiu do barco. Quantos de nós aqui já ouvimos Jesus dizendo: vem, vem, e nós começamos a ir, começamos a andar por fé, começamos a dar os passos de fé, começamos a andar fora do barco, fora da nossa zona de conforto, fora da nossa segurança natural. Foi o dia em que você ouviu Jesus te chamando para o ministério. Foi o dia em que você ouviu o Senhor te mandando fazer algo louco, algo fora da racionalidade. Um passo de fé é sempre um desafio. E você creu e você começou a caminhar. Foi um projeto que você iniciou. E você deu os seus passos. Mas como nós lemos, de repente, Pedro tirou os olhos de Jesus. E ele começou a perceber como o vento estava soprando forte. Assim que Pedro começou a reparar no vento, diz a palavra que ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Ele tirou os olhos do Senhor. O coração dele se encheu de incredulidade, de dúvida. E ele começou a pensar: isso aqui é impossível. Isso aqui não é possível. Eu não posso andar sobre as águas. Eu vou morrer. Isso aqui é loucura. Isso aqui não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Jesus, eu não creio nas tuas palavras. Jesus, eu não acredito mais. Eu não confio. Duro, né? Mas é exatamente assim que nós começamos a afundar. Quando o vento começa a bater forte, nós estamos na nossa caminhada, no sobrenatural, na dependência do Senhor. E as pressões vêm, e o vento sopra forte, e as perseguições e as lutas, as tempestades estão acontecendo. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, quando a incredulidade toma conta do nosso coração, nós certamente começamos a afundar. O que será que Jesus pensou, hein? Morre mesmo. Não tem fé, não confia em mim? Não crê que se eu chamei eu vou capacitar? Não acredita que eu sou fiel para te sustentar até o fim? Pode afundar. Foi isso que Jesus pensou? Foi isso que Jesus fez? A palavra diz que Pedro gritou: socorre-me, Senhor!
E Jesus, estendendo as mãos, segurou Pedro, levantou Pedro e levou Pedro de volta até o barco. Jesus estava dizendo: Pedro, você falhou, você deixou de crer, você deixou a incredulidade entrar no seu coração, você deixou de confiar em mim, Pedro, você acreditou mais no que os seus olhos estavam vendo, você acreditou mais na força do vento do que no meu poder, Pedro. Você falhou, Pedro, mas eu não desisti de você, Pedro. Você ainda vai ser um homem cheio de fé, Pedro. Você vai ser um homem que vai curar doentes, vai ressuscitar mortos, Pedro. Eu não desisti de você, Pedro. Eu te levanto, eu te ajudo, eu te fortaleço, meu filho, não temas. Jesus não desistiu de Pedro. Diga para quem está do seu lado: Jesus não desistiu de você. Quando nós começamos a afundar na incredulidade, nas forças contrárias ao nosso redor, nós podemos clamar: socorre-me, Senhor, e Ele não desiste de nós. Ele vai nos levantar. Ele vai nos levantar. Mas houve um outro episódio. Você pode abrir aí em Mateus, no capítulo 16, de 13 a 23. Nós vamos ler mais uma parte da história de Pedro. Essa figura, esse homem, gente como nós aqui nas Escrituras, com quem nós podemos nos identificar nessa noite. Em Mateus 16, de 13 a 23, nós lemos assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Verso 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Uau! Num primeiro momento, Jesus pergunta aos discípulos: Quem os homens dizem que eu sou? Eles respondem: Jeremias, um dos profetas, Elias. Jesus pergunta: Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Simão Bar-Jonas, não foi carne ou sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Você recebeu uma revelação direta do Pai. Você ouviu Deus, Simão. Você ouviu Deus, você teve uma revelação. E eu te digo
que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Uau! Pedro ouviu essas palavras. Quantas vezes nós também ouvimos Deus? Nós temos a revelação, nós somos inspirados pelo Senhor, nós temos o conhecimento da verdade. Pedro foi honrado no meio de todos os outros discípulos. Quantas vezes Deus nos usa, Deus fala conosco que nós somos exaltados, nós somos levantados no meio dos outros discípulos, no meio dos outros irmãos. Mas no próximo momento, nós vemos Pedro cheio de si. Eu tenho a revelação. Eu ouço direto do Pai. Tanto que quando Jesus começou a explicar para os discípulos que ele deveria sofrer muito em Jerusalém, na mão dos líderes religiosos, Jesus dizia: olha, eu tenho que morrer e eu vou ressuscitar no terceiro dia. A palavra diz que Pedro chamou Jesus à parte e falou assim: Senhor, vem cá, Senhor. Olha, eu tenho a revelação, entendeu? O Senhor está errado. O Senhor está enganado. Que isso? Que isso, Senhor? Sofrer, morrer, ressuscitar? Senhor, o Senhor não precisa disso. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu entendo as coisas. Eu tenho uma ligação aqui com o Pai, entendeu? Fica tranquilo. O Senhor não precisa passar por isso tudo, não. Pedro estava cheio de soberba, cheio de orgulho, se achando tal, se achando o máximo. Momentos depois, ele foi capaz de cair na vaidade, na soberba, no orgulho. Jesus repreendeu Pedro com palavras tão duras: arreda, Satanás, para trás de mim, porque você não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Pedro estava sendo usado como boca de Satanás, porque o diabo não queria que Jesus fosse à cruz, porque esta bendita cruz foi ela que nos livrou da maldição do pecado, foi ela que levou as nossas dores, as nossas enfermidades. E Pedro estava ali sendo uma boca para Satanás, sendo uma boca do diabo. Há poucos instantes ele tinha sido boca de Deus, e agora ele já estava sendo usado pelos demônios. Quantas vezes nós somos boca de Deus, mas logo depois nos caímos no engano da soberba, da vaidade, e já começamos a dar a nossa boca para o diabo. Começamos a falar palavras que não são inspiradas pelo Senhor. Não cogitamos das coisas celestiais, e sim dos homens, das coisas terrenas, naturais. Jesus olhou para Pedro, sendo usado por Satanás. E será que ele pensou: Pedro, agora não tem jeito. Achei que você estava ligado com o Pai, recebendo revelação direto do Pai, sendo boca do Pai. Agora, Pedro, acabou, viu? Será que foi isso que Jesus pensou? É tão interessante que o próximo capítulo, o capítulo 17, o próximo episódio que nós lemos, é Jesus pegando nos braços de Pedro, levantando ele, dizendo assim: Pedro, eu não desisti de você, viu? Você vai ser um pregador, você vai abrir a boca, Deus vai falar através de você, Pedro. Eu não desisti de você. Vem comigo, vamos subir o monte, eu quero te mostrar uma coisa. Só 3 discípulos subiram naquele dia, no monte onde Jesus foi transfigurado. E Pedro estava ali. Jesus estava dizendo: vem cá, Pedro, eu não desisti de você. Aleluia! Você pode dizer para quem está aí do seu lado:
Jesus não desiste de você. Ele podia olhar para Pedro e enxergar o grande pregador, o homem de fé, o homem de autoridade, o homem que discernia as coisas de Deus. Ele podia ver o vaso terminado. Aleluia! Mas tem mais, hein? Vamos aqui para Mateus 26. Mateus 26. Nós vamos ver só mais um episódio na vida de Pedro. Do verso 31 ao 35. Pedro, cheio de altos e baixos. Cheio de altos e baixos. Ele podia sempre provar da misericórdia, da longanimidade, da graça do Senhor. E aqui no capítulo 26 de Mateus, nós lemos, verso 31. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Quantas vezes nós também cantamos: Jesus, és o meu amado, Jesus, nunca te deixarei. E aí, quando as nossas palavras são provadas, nós viramos as costas para o Senhor. O verso 69 diz o seguinte: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro. Ele não apenas fugiu como os demais discípulos, mas ele afirmava categoricamente: eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. E depois ele começou a se amaldiçoar, como se dissesse: pode cair um raio na minha cabeça agora se eu estiver mentindo, eu não conheço esse homem. Eu posso ficar cego agora, meu corpo pode se encher de feridas, de lepra, eu não conheço esse homem. Que morra a minha família, que eu perca tudo que eu tenho, mas eu não conheço esse homem, eu já falei. E o galo cantou. Pedro foi fundo. Ele afundou mesmo negando Jesus. Quem sabe você foi fundo negando Jesus. Você que dizia: Senhor, eu nunca te deixarei. Hoje você está tão no fundo do poço, fazendo coisas que você não imaginava ser capaz de fazer. Você que cresceu na igreja, você que é até de uma família cristã, você dizia: eu
Nunca vou passar por essas coisas que o mundo oferece. Está aí, se prostituindo, se drogando, afundado na mentira. Eu não sei em que buraco você se afundou negando Jesus, mas Pedro foi fundo. Mas assim como Jesus olhou para Pedro, mais uma vez com um olhar de misericórdia, Ele olha para você nesta hora. Ele olha para você com um olhar de misericórdia. A palavra diz que quando Jesus ressuscitou, preste atenção, um anjo apareceu às mulheres e disse: diga aos meus discípulos, diga aos discípulos e a Pedro, que é para eles irem para Jerusalém, porque ele vai se encontrar com eles lá, assim como ele falou. Mulheres, digam aos discípulos, digam a todos e a Pedro. Jesus estava mandando um recado para Pedro. Pedro que estava arrependido, Pedro que tinha chorado amargamente, Pedro que estava arrasado. Jesus estava dizendo: Pedro, eu não desisti de você. Eu não desisti de você, Pedro. Pedro se encontrou com Jesus ressurreto, comeu com Ele. Enquanto comia ali na praia, Jesus disse para Pedro: Pedro, eu acredito em você. Pedro, eu tenho um chamado, eu tenho um plano, um propósito na sua vida. Pedro, eu não me esqueci das minhas palavras para você. Eu não me esqueci das minhas promessas, dos meus planos para a sua vida. Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Mas Senhor, por que o Senhor não escolhe outro? Escolhe João. João estava ali aos pés da cruz, enquanto eu te negava. Pedro, eu não escolhi João, eu escolhi você, Pedro. Pedro, eu não desisti de você. Jesus tomou Pedro pelo braço com um carinho tão especial e disse: Pedro, eu não desisti de você. E o Senhor foi assunto aos céus, e você conhece como Pedro, cheio do Espírito Santo, abriu a porta com as chaves, não é? Abriu a porta do Evangelho aos judeus. Pedro, primeiro líder da igreja, abriu a porta aos gentios. Você se lembra da visão que ele recebeu? Levando o Evangelho aos gentios. Pedro se tornou tudo o que Jesus via, tudo o que Jesus enxergava nele quando ele ainda era um caco, um vaso quebrado. Ele se tornou o vaso terminado que Jesus enxergava nele. Quem sabe você aqui nessa noite pode dizer: Senhor, por que o Senhor não escolheu outro? Por que o Senhor não chamou outro para fazer essas coisas que o Senhor colocou no meu coração? O Senhor vê, eu estou sempre pisando na bola. Senhor, eu tenho te negado com as minhas atitudes, com a minha vida, com os meus sentimentos, Senhor, no meu secreto. O Senhor sabe como eu estou longe, como eu estou distante de Ti, Senhor. O Senhor sabe como a incredulidade tomou conta do meu coração. O Senhor sabe como a dúvida, o medo, como as circunstâncias têm me abalado. Eu tenho afundado, Senhor, parece que vou afogar. O Senhor sabe como eu sou orgulhoso, como eu sou cheio de soberba. O Senhor sabe. Por que o Senhor não escolheu outro? Você se vê como um vaso que se desfaz nas mãos do oleiro? Se você crer, você vai ver o mesmo barro sendo restaurado, sendo reconstruído num novo vaso. E você vai ser tudo o que Deus planejou para a sua vida.
você vai cumprir todo o propósito de Deus para a sua vida. Porque Deus te olha e Ele vê você como você vai ser. Ele acredita em você. Ele não desistiu de você. Volta para Ele. Volta para os braços dEle. Os braços dEle estão estendidos para você. Deus jamais desiste dos filhos. Deus jamais desiste dos filhos dEle. Não importa o que os filhos aprontem, sabe? Não importa o que eles aprontem. Ele jamais desiste dos filhos. Você é um filho que está desgarrado? Você é um filho que tem duvidado dele? Você é um filho soberbo, cheio de autoconfiança, cheio de si? Você é um filho que por algum momento tem sido controlado por demônios, controlado por Satanás? Você é um filho que tem negado, virado as costas, traído o Senhor? Ainda que você hoje esteja afundado na lama do pecado, ainda que você hoje esteja aqui e abandonou de tal maneira o Senhor que tem feito pactos com demônios, ainda que você se sinta longe de casa, Deus não desistiu de você. Diga para quem está do seu lado: Deus não desistiu de você. Diga para o outro: Deus não desistiu de você. E hoje, nessa noite, Ele te chama para voltar para casa. Ele te chama para voltar a crer, para deixá-lo operar na sua vida, para completar a obra que um dia Ele começou. Você pode abaixar a sua cabeça aí no seu lugar, pensar um pouco na sua vida, como você está, como você chegou até aqui. Será que você tem duvidado? Será que você não tem crido? Você tem questionado: Senhor, será que é possível? Será que você tem olhado as circunstâncias, as tempestades, as dificuldades ao seu redor, ao invés de se fixar em Jesus? Isso tem te feito afundar? Você acha: eu não vou conseguir cumprir o meu chamado, nunca. Será que você, que já foi boca de Deus, hoje tem sido boca de Satanás? Será que você está cheio de soberba, cheio de si mesmo, precisando se quebrantar, voltar à dependência do Senhor? Será que você tem negado o Senhor, virado as costas para Ele? Nessa noite o Senhor quer colocar no seu coração isto bem registrado: filho, eu não desisti de você. Eu não desisti. E não desistirei jamais. Não desistirei jamais, não importa quão longe você vá de mim. Eu não vou desistir de você, meu filho, porque eu te amo. Eu te criei com um propósito. E esse propósito vai se cumprir integralmente na sua vida. Se o vaso se desmancha na minha mão, meu filho, eu continuo trabalhando no barro e faço um vaso novo. Um vaso novo para a minha glória. Um vaso novo para a minha glória.